lá. Então, já voltamos rapidinho, né? Vocês viram que não deu tempo, só para vocês irem no banheiro e voltar, tá certo? Tirar a água do joelho. E agora vamos dar continuidade, porque nós precisamos vencer esse conteúdo aí, certo? Da frente 3. Então, qual é o tema agora, galera? São as relações interespecíficas harmônicas. Interespecíficas. Entre seres de espécies diferentes, tá? Então, se tem dois indivíduos de duas espécies diferentes interagindo, eu tenho uma população, uma comunidade. Tem uma comunidade. Lembra? Por isso que eu falei aqueles conceitos básicos lá. Tá? Se fosse da mesma espécie, seria uma população. Mas aqui, obrigatoriamente, vai se tratar de uma comunidade entre seres de espécies diferentes. Tá? Da mesma forma, tem as relações interespecíficas harmônicas e as desarmônicas. Vamos começar com as harmônicas. Tá? Quais são as relações interespecíficas harmônicas? Então, nós temos mutualismo, uma relação muito explorada em vestibular. Tá? Tem vários exemplos, tem várias situações aí para a gente explorar. A protocooperação, o inquilinismo, tá? O epifitismo, uma espécie de inquilinismo, e o comensalismo. Certo? O que caracteriza uma relação harmônica, né? Não estou falando de harmônica, positiva, é que ninguém vai sofrer prejuízo, ok? Não tem prejuízo aqui. Tá? E as desarmônicas? Quais que a gente vai estudar? O amensalismo, que alguns autores também chamam de antibiose, tá certo? O parasitismo, que vocês já estudaram bastante, né? Deve ter estudado bastante, alguns tipos de parasitismo lá na frente 2, vírus, bactérias, fungos, eumintos, plateumintos, etc. Tá? E a competição, lembra, acabei de falar naquele restinho da aula passada, da competição intraespecífica, agora nós vamos tratar da competição interespecífica. Tá? Então, são basicamente essas as relações que nós vamos estudar na aula de hoje, no que se refere às relações entre seres de espécies diferentes. Ok? Na aula anterior, eu falei para vocês que a gente usa sinais matemáticos. O mais para indicar benefício, positivo. O menos para indicar prejuízo. Tá? E o zero para indicar que não teve nem benefício, nem prejuízo. Indiferente. Esse zero aqui a gente lê como indiferença ou neutralidade. Aquela relação, ela não trouxe benefício para o envolvido, mas também não prejudicou o indivíduo. Para ele foi indiferente. Beleza? Bom, então, nós podemos ter nas relações interespecíficas as seguintes combinações. A relação ser indiferente para os dois, a relação ter prejuízo para os dois, a relação ser positiva para os dois, benefício para os dois, benefício para um, indiferente para o outro, prejuízo para um, indiferente para o outro, benefício para um, prejuízo para o outro. Lembrando que isso é momentâneo, tá? Como eu disse já, alertei na outra aula, do ponto de vista geral, sempre é harmônica, por causa do equilíbrio e tal, densidade, aqueles negócios todos, tá? Então, aqui um quadro, aonde a gente coloca, por exemplo, neutralismo. Não afetou ninguém. As duas espécies foram indiferentes. A competição, trazer prejuízo para os dois. Tá? O parasitismo, benefício para o parasita, prejuízo para o hospedeiro. O predatismo, benefício para o predador, prejuízo para a presa. O comensalismo, benefício para o comensal e indiferente para o que está servindo. Protocooperação, benefício para os dois. Mutualismo, benefício para os dois. Tá? Então, se familiarize com esses sinais, que pode ser que na prova apareça dessa maneira para vocês. Ok? Então, vamos lá. Mutualismo. O que é algo mútuo? Né? Tem duas vias. Né? Então, é uma troca de favores.
Essa relação, como eu alertei você já anteriormente, ela é muito cobrada em prova, certo? Ela aparece com muita frequência, tá? Tem vários exemplos. Essa relação, ela começa há muito tempo atrás, né, milhões de anos atrás, dois seres vivos de espécies diferentes começam a interagir. Essa interação vai ficando cada vez mais forte, ao ponto de um não conseguir sobreviver sem o outro. Um ajuda um e o outro retribui, ajudando o outro. Tá? Então, é uma associação. Como é que a gente define o mutualismo? Uma associação entre duas espécies diferentes, onde ambas se beneficiam. Tá? Essa união, ela é obrigatória, certo? Um indivíduo não consegue sobreviver pelo outro. Interdependência, a interdependência é tão grande que não conseguem viver isoladamente. Como eu disse, são uma relação que vem aí de milhões de anos sendo praticada, chegou a esse ponto de dependência entre eles, tá? A interdependência entre os envolvidos. A bandeira na ecologia, né, aquele que representa o mutualismo de um modo geral, nos livros e tal, são os líquens. Tá? O que são líquens? São associações mutualísticas entre algas e alguns certos de fungo, certo? Ele é como se fosse o símbolo do mutualismo, embora não seja a única forma. Tá? Lá na sucessão ecológica, são os primeiros seres vivos que habitam as rochas nuas, em lugares onde o clima está muito bom, o ar está puro, costuma ter muitos líquens nos troncos das árvores, né? Aquelas manchas esbranquiçadas, vou mostrar para vocês daqui a pouco. Aqui, tá? Outra associação entre mamíferos herbívoros, tá? Que são herbívoros, se alimentam dos produtores, né? São consumidores primários, tá? Esses aqui a gente destaca os ruminantes, tá? Aqueles que durante o dia pastoreiam e à noite é que vão ruminar o que comeram, com bactérias que vivem no seu trato digestivo, tá? Então, essas bactérias elas produzem uma enzima chamada celulase, que elas começam a digestão da celulose para o mamífero, certo? Porque o mamífero ele não consegue digerir celulose. A celulose passa impunemente, se não tiver esses micro-organismos, pelo trato digestivo do mamífero. Né? E então essas bactérias transformam a celulose em celubiose, e aí é que o mamífero vai conseguir fazer o resto da digestão. Tá? Outro exemplo é a associação entre insetos que se alimentam de madeira, como os cupins, por exemplo, as traças. Tá? No caso do cupim, no seu trato digestório vivem os protozoários que também produzem a enzima celulase, tá? Que vai também, o cupim, ele come madeira? Come a madeira. A madeira é feita do quê? De celulose. O que é a celulose? Um polissacarídeo formado só por glicose. Só que o cupim não produz essa enzima. Tá? Então, lá no trato digestivo dele tem o protozoário que vai iniciar a digestão da celulose para ele. E o que o protozoário, o que essas bactérias ganham em troca? Ganham proteção, alimento. Tá? Como eu costumo dizer, brincando na sala de aula, casa, comida, roupa lavada e R$100 por mês. Tá? O ruminante, no caso, não vive sem essas bactérias. As bactérias, se expostas ao sol, morrem. Não vive sem o ruminante, a proteção. O cupim não vive sem o protozoário não vive sem o cupim, os dois são beneficiados. Ok? Outro exemplo, disse para vocês que são vários, inclusive esse aqui já caiu na nossa prova aqui na Federal, é a associação entre fungos e raízes de plantas, que nós denominamos de micorrizas. Tá? Mico, vocês estudaram isso lá na frente 2, fungos, né, no reino fungi, e risa de raiz. Tá? Então, esses fungos, eles se acoplam, né, às suas hifas, às raízes de algumas plantas, como a samambaia, orquídea, pinheiro, aumentando a sua extensão, possibilitando a planta ir buscar água em locais mais distantes, onde a sua raiz não permitiria. O que é que o fungo ganha? O fungo ganha a glicose que a planta produz na fotossíntese. Ok?
Então, aumentam a superfície de absorção da planta, os fungos, né? E sobrevive do que a planta vai produzir para eles. Tá? Nós falamos sobre o ciclo do nitrogênio, está lembrado? Então, lá no ciclo do nitrogênio, eu citei para vocês os rizóbios, um gênero de bactéria que vive associado principalmente à raiz de leguminosa, feijão, soja, amendoim, tá? Fixando o nitrogênio para a planta. E a bactéria, por sua vez, recebe a glicose que a planta produz. Então, aqui nós temos a raiz da leguminosa e esses nódulos aqui são as colônias dessas bactérias chamadas de rizóbios. Tá? Muito importante na agricultura para a fixação do nitrogênio de uma forma barata. Aqui, eu trouxe para vocês o líquen. Né? São essas peças aqui. E aqui um esquema mostrando, né, a camada cortical. Aqui são as algas fotossintetizantes. Tá? Aqui são as hifas micelianas, os micélios, tá? E a camada medular. O que o fungo faz para a alga? Absorve do ambiente água e sais minerais, da casca da árvore, da onde estiver, e passa para a alga. A alga é fotossintetizante. Ela usa água e sais minerais, o gás carbônico do meio, para produzir glicose. E essa glicose, ela divide com os fungos, tá certo? Como é que esses fungos aqui podem se reproduzir? Por micélios, por sorédios, tá? Que quando parte dele aqui se solta, vai levado pelo vento e cai em outro lugar e dá início a outra formação de líquido. Ok? Então, isso que nós acabamos de ver é a protocooperação, tá? Destaco aí a questão dos rizóbios com as leguminosas, das bactérias com os ruminantes e dos líquens, entre outros que nós citamos aí para vocês. Tá? Sempre eu chamo a atenção que esses exemplos que representam normalmente nos livros, apostilas, essas relações são muito manjados já. Então, o estudante, o candidato, vê lá, rizóbio com leguminosa, e já vai para mutualismo. Não é assim que funciona. Você tem que ler o que é que no enunciado está falando, que está acontecendo. Por estar tão batido, os caras estão inventando histórias para você incorrer em erro, as chamadas pegadinhas. Então, leia, veja realmente se está todo mundo sendo beneficiado, o que está acontecendo, para poder escolher a melhor alternativa, tá ok? Então, a protocooperação é parecida em alguns aspectos com o mutualismo. Tá? Dois seres vivos de espécies diferentes, eles vão interagir, vão trocar favores, certo? Ambos vão se beneficiar nessa relação. Só que essa relação não é obrigatória, ela é facultativa, tá? Foi bom enquanto durou. Acabou, foi bom para você, tchau, tchau, vamos embora, tá? Então, na mutualismo, um não vive sem o outro. Olha que coisa bonita, dá até para fazer música sertaneja, né? Na protocooperação, não, amizade colorida. Foi bom enquanto durou. Acabou, cada um para o seu canto, tá? Vai viver sua vida. Tá? Então, na protocooperação, vai diferenciar do mutualismo porque as espécies associadas conseguem viver sem necessidade, se necessário, separadamente. Tá? Não é obrigatório. O que tem em comum? Todos se beneficiam. Tá? Um exemplo de protocooperação, tem vários também. Tá? A gente está citando aqui, né, em função de ser aula, alguns exemplos, mas tem vários. Crustáceo, né, um crustáceo chamado Bernardo eremita, conhecido também como ermitão, tá? Ou paguro. Com uma anêmona do mar, que é o que é anêmona? A anêmona é um selenterado. Então, é um crustáceo com selenterado. Tá? O paguro, ele parece com caranguejo, só que o corpo dele é mole, tá? Não tem o exoesqueleto. Então, ele entra numa concha de um gastrópode, de um univalvo abandonada. Né? O gastrópode morreu. Aí o paguro, que é um caranguejo, vai lá, entra nessa concha e
usa ela como se fosse uma proteção, uma armadura para ele, só que é de um gastrópode. Sobre essa concha do gastrópode, instala-se uma anêmona do mar. Olha que interessante. Certo? Por que não entra aqui o gastrópode? Porque só é a concha calcária. Ele não existe mais, ela foi abandonada. Tá? Então, quem está relacionando aqui é o paguro com a anêmona do mar. Tá? A anêmona do mar tem as células urticantes, quinidocisto, né? Que disparado queimam a presa lá. Tá? Elas afugentam os predadores do paguro. E o paguro, como tem locomoção, que a anêmona não tem, vai possibilitar que essa anêmona explore um espaço maior, em busca de alimento. Então, ele vai levando ela para algum canto, como se fosse uma carona, certo? Ela capta alimento, ele se alimenta de resto de alimento dela. Ok? Aqui, ó. Aqui é a concha do gastrópode, aqui é o paguro, o eremita, e aqui é a anêmona do mar sobre ele. Outra protocooperação bem interessante é das aves com os mamíferos ruminantes, que tem carrapato. Essa ave vem comer os carrapatos aqui, diminui o parasita do herbívoro, e ele vai, então, alimentar a ave. Tá? A ave vive sem ele, ele vive sem a ave, não é uma obrigatoriedade. Ok? Uma outra relação muito interessante é o inquilinismo. O que é um inquilino? O inquilino é um cara que mora na casa do outro. Tá? No caso aqui, ele mora na casa do outro, do hospedeiro, sem prejudicar e nem beneficiar o hospedeiro, mas ele é beneficiado. Então, é uma relação que aparece positivo para o inquilino e indiferente para o hospedeiro. Tá? Então, é a associação entre duas espécies diferentes em que há um benefício para um e neutralidade para o outro. Tá? A causa da aproximação pode ser, normalmente, proteção ao abrigo. Tá? Uma orquídea que se instala no caule de uma árvore, tá? Para receber sol e se proteger. É um tipo de inquilinismo que nós chamamos de epifitismo. Tá? Existem peixes que ficam em colônias de corais. Tá? Os corais têm aquelas células urticantes que protegem o peixinho lá. Tá? Pepino do mar, tá? Ou nas esponjas, então tem vários tipos aí. Tá? Tem esse peixinho pequenininho, tá? Que ele se abriga no interior do corpo do pepino do mar. Ele entra no ânus do pepino do mar e fica lá dentro. Tá? Ele não prejudica o pepino do mar, mas ele se beneficia com o esconderijo. Tá? Então aqui, ó, ele entra aqui no orifício anal e fica aqui escondido aqui. Tá? É um inquilino. Mas o inquilinismo que mais cai na prova, inclusive na estadual, o ano passado caiu, é epifitismo. Quando uma planta se instala sobre outra planta. Tá? Então, entre duas plantas diferentes, nós chamamos de epifitismo. Tá? O epifitismo mais comum é entre as orquídeas e as árvores, e as bromeliáceas e as árvores, tá? Que elas vão em busca de luz, de proteção, né? Já que elas são de pequeno porte, e numa floresta densa, dificilmente elas receberiam luz. Tá? Para a planta maior, não tem nenhum benefício, nem prejuízo, tá? Indiferente, mas para a planta, para a epífita, ela tem o seu benefício. Então aqui, que são epífitas, olha que bonito. Né? Isso aqui são todas plantas chamadas de epífitas, as bromélias, as orquídeas. Tá? Não vai confundir com parasita, que é outra coisa que a gente vai estudar. E o comensalismo. O que é um comensal? Comensal é um sujeito que se alimenta do resto da comida de outro ser vivo, sem prejudicar nem beneficiar o outro ser vivo. Tá? Então, aqui se trata de comida, alimento. Tá? A espécie que vai comer o resto da comida do outro, o urubu comendo a carcaça do boi que a onça deixou lá. Né? Então, ele é o comensal. Tá? Exemplo clássico, a associação entre o tubarão e a rêmora. Rêmora é um peixinho, né, pequenininho, que tem umas ventosas dorsais que grudam no tubarão. E para onde o tubarão vai, leva ela de carona, ou então do lado dele ali. Quando o tubarão come alguma coisa, o restinho de alimento que sobra dele, o peixinho vai se alimentar. Aqui, né? Então, ele vai aqui, ó, e ele vai comendo aqui
restinho do alimento que vai sobrando aí do tubarão. Esse restinho de alimento não prejudica o tubarão, mas beneficia, nem beneficia o tubarão, mas beneficia a rêmora. Ok? E o amensalismo, também conhecido como antibiose. Tá? Então, o amensalismo, quando um ser vivo de uma espécie, ele secreta substâncias que inibem ou impedem o desenvolvimento de outra espécie. Tá? Caso de fungo, que secreta a penicilina, né? Que tem efeito antibiótico, que impede a bactéria de se reproduzir. Tá? Então a gente chama de amensalismo ou antibiose. Outro exemplo, esse aqui é o exemplo do fungo. Outro exemplo é do eucalipto e também do pinheiro do Paraná, cujas raízes liberam substâncias que impedem outras plantas de germinar debaixo da sua copa, com isso impedindo uma futura competição. Tá? Aqui está uma placa, certo? Aqui o fungo, e olha aqui esse halo, aqui são as bactérias. E aqui próximo do fungo não cresceu, olha a bactéria. Porque ele produziu uma substância que impediu ela de crescer aqui. Que a gente chama de antibiótico, antimicrobiano. Tá? Muito bem. Então, até aqui, nós vimos as relações interespecíficas harmônicas. Tá? Reforço aqui as principais. O mutualismo. Esse costuma cair com muita frequência. A protocooperação. Tá? O inquilinismo, que nas plantas recebe o nome de epifitismo. E o comensalismo e a antibiose. Na antibiose, o que produz a substância que impede o outro de crescer se beneficia, evita a competição, e o outro é prejuízo. Ok? Então, com isso a gente encerra essa parte. A gente vai dar um tempinho aqui, tá? E já já a gente volta dando continuidade com as relações interespecíficas, desarmônicas ou negativas. Aguenta um pouquinho aí que já já a gente volta.